Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto aqui super importante, que é falar sobre a doença, o mal do século, que vem atingindo milhares de pessoas em todo o mundo, desde crianças até idosos, de todas as classes sociais, de todos os credos, raças, enfim, não escapa a ninguém, que é sobre a ansiedade. A ansiedade, todo mundo já ouviu falar, alguns se consideram ansiosos, outros não. Mas infelizmente ela ainda é um tabu para ser discutido em alguns países, como por exemplo o Brasil. A Organização Mundial de Saúde, ela considera hoje o Brasil o país mais ansioso do mundo, segundo suas estatísticas, segundo seus estudos. E não é por menos a gente entender o porquê que muitos brasileiros são ansiosos. Pelo meio em que nós vivemos, apesar de eu estar aqui na Austrália, na Gold Coast, mas morei toda a minha vida no Brasil, então posso dizer que o quanto que eu sei, os problemas econômicos do Brasil, essa instabilidade econômica, onde faz as pessoas muitas vezes terem medo de perder seus empregos, ficam preocupadas se não conseguem pagar contas, se vai ter dinheiro para pagar suas contas, ou então medo de novas doenças, das doenças que estão aparecendo, como agora, a gente está falando muito e vendo muito sobre o coronavírus. Também o medo da violência, esses medos, essas coisas que vão acontecendo no dia a dia, naturalmente tornam as pessoas ansiosas. Mas existem dois tipos de ansiedade. Tem a ansiedade normal, que é a ansiedade que é inerente ao ser humano, que qualquer pessoa já sentiu ou vai sentir, ou está sentindo. E a ansiedade que ela se torna patológica, é quando ela tem um quadro mais grave, onde faz a pessoa deixar de agir, ela deixa de viver uma vida normal, uma vida saudável, uma vida tranquila, porque a ansiedade aprende, faz ela ficar com tanto medo do que vai acontecer, e muitas vezes o medo do que vai acontecer tá no futuro e não acontece, fica na cabeça da pessoa, que ela acaba travando, ela não consegue mais dar um passo à frente. E o que acontece? A ansiedade, se ela não for tratada, se ela não for cuidada e controlada, ela pode trazer a doenças mais sérias, como a depressão, toque, algumas síndromes, como a síndrome do pânico. Então não é besteira. Então não pode ser levada como tabu. Ah, aquela pessoa é muito ansiosa, ela fala demais, ela é muito ansiosa. Nossa, aquela pessoa, sabe, tem essa ansiedade, olha a vida dela e tá ansiosa. Não pode ser considerado tabu, gente. Isso é um assunto super sério, precisa ser conversado. E tabu também para procurar ajuda. Muitas pessoas não procuram ajuda, porque para conseguir trabalhar a ansiedade, quando está num caso mais grave, é ajuda psicológica, é terapia, é psiquiatra, psicanalista, e as pessoas não querem buscar muitas vezes essa ajuda, porque elas vão se sentir o quê? Impotentes, elas acham que elas não sabem lidar com elas mesmas, elas têm vergonha do que o outro vai pensar, nossa, estou indo num psicólogo. Isso é extremamente besteira. Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência, e é por isso que eu comecei a trabalhar com as mandalas, eu e o Rê, e por isso que surgiu o Mandala Souls, porque tanto eu quanto o Renato, a gente viveu na nossa vida, como uma vida normal de qualquer paulistano, de uma cidade gigante como São Paulo, várias coisas que vieram inseridas no nosso caminho, que vieram trazendo a quadros de ansiedade. Às vezes a gente não conseguir dormir direito, ter dor de estômago, sentir os pés e as mãos frias, em alguns momentos o coração ficar disparado, às vezes você tem que resolver um assunto do seu trabalho e você tem que enfrentar seu chefe, você já fica imaginando o que teu chefe vai falar pra você e você já começa a sentir medo sem antes ter conversado com seu chefe. Enfim, então existem vários exemplos aí que eu vou falar ao longo aí dos próximos vídeos, vou falar um pouquinho mais sobre a doença em si e por que a ferramenta maravilhosa da mandala, por que as mandalas ajudam? Porque a mandala te traz para o centro, para o foco, para a concentração, para o momento presente. Mandala é uma forma de meditação ativa. E quando você está no presente, você não está lá no futuro, você não está preocupado com algo que talvez nunca aconteça. E a pessoa ansiosa, ela sofre, a vida dela não é normal. O ansioso, ele enxerga o mundo de uma outra maneira. Ele tem medo de fazer tantas coisas porque ele acha que coisas ruins irão acontecer, que ele não aproveita o momento, ele não aproveita às vezes uma reunião de família, às vezes ele não aproveita uma viagem. E como a ansiedade, ela atinge gente de todas as classes econômicas,
Uma pessoa numa ilha deserta, num resort lindo, maravilhoso, ele pode estar lá sofrendo de ansiedade também, assim como eu que estou aqui sentada na minha casa. Então, vamos conversar sobre isso, vamos deixar o tabu de lado, vamos deixar as besteiras de lado, entender mais precisamente o que é essa doença, e ela pode ser combatida, ela pode ser trabalhada de diversas maneiras. Praticando esporte, ouvindo música, no contato com a natureza, indo a psicólogos e terapeutas e, é claro, através das mandalas. É por isso que eu consegui melhorar muito a minha ansiedade, falando realmente, honestamente para vocês. Hoje eu sou uma pessoa bem menos ansiosa, consigo lidar no meu dia a dia com a ansiedade por conta das mandalas, simplesmente por causa disso. Então, nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, é só deixar nos comentários, tá bom? Muito obrigada por ter assistido e gratidão!